Isomeria de compensação, também conhecida como metameria, só que em ésteres. Pertence ao mesmo grupo funcional, apresenta a mesma cadeia principal, só que um detalhe. Essa cadeia principal ela tem que ser heterogênea, ou seja, tem um elemento estranho entre os carbonos, mas se diferencia quanto à posição de um heteroátomo. Ela é heterogênea porque tem um heteroátomo. O heteroátomo é aquilo que se diferencia do carbono, está entre os carbonos. Professor, será que isso é difícil? Olha só. Aqui você tem essa fórmula, a fórmula em cima e uma fórmula embaixo. O que é que você tem que observar? O que é que você tem que fazer? Você tem que circular a cadeia principal, aquela cadeia que tiver o maior número de carbonos. Aí eu vou te fazer uma perguntinha. A fórmula em cima e a fórmula embaixo é uma cadeia homogênea, ou seja, só tem carbonos, ou é uma cadeia heterogênea? Se você observar, eu tenho a presença desse elemento químico aqui, que é o oxigênio. Esse oxigênio está entre dois carbonos. Aqui, entre esse carbono e esse carbono, eu tenho esse oxigênio, e entre esse carbono e esse carbono, eu tenho esse oxigênio. Então, eu posso dizer para você que a cadeia aqui é uma cadeia aberta, heterogênea, porque existe um elemento estranho, um heteroátomo entre os carbonos. E esse heteroátomo aqui é o oxigênio. Continuando, qual seria a função orgânica? Toda vida que aparecer um oxigênio entre carbonos, trata-se de éter. Se eu tenho oxigênio entre carbonos na primeira fórmula e tenho oxigênio entre carbonos na segunda fórmula, isso quer dizer que tanto a primeira fórmula como a segunda fórmula apresentam a mesma propriedade. Os dois exemplos são de éter, certo? Então, qual é a função? Éter. Outro passo. Por que é éter? Eu observo aqui a presença do oxigênio, que está circulado por essa linhazinha azul, e os carbonos. Em cima e embaixo eu tenho a presença do oxigênio entre carbonos. Há alguma diferença? Sim. Observe, em cima eu tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Embaixo eu também tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Observe a presença do oxigênio. Está entre carbonos? Está. Está entre quais carbonos? Entre o terceiro e o quarto carbono. Na segunda fórmula, tem oxigênio entre carbonos? Tem. Está em que posição? O oxigênio aqui está entre o segundo e o terceiro carbono. Observe em cima e embaixo que eu contei da esquerda para a direita, tanto em cima como embaixo. Então, o posicionamento aqui ele é diferente. O heteroátomo, apesar de aparecer em cima e embaixo, o oxigênio aparece tanto em cima e embaixo, mas aparece em posições diferentes. Eu posso dizer que eles são isômeros, do tipo metameria? Ainda não. Eu preciso identificar a composição química. Dá uma olhada. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. C4. Quantos carbonos eu tenho no de baixo? 1, 2, 3, 4. C4. Quantos hidrogênios eu tenho no de baixo? 3. Com esses 3 aqui, 6. 2. Com esses 2 aqui, 4. 4 com 6, 10. Então eu vou ter 10 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho em cima? 3. Com 2, 5. Com 2, 5, 6, 7. Com 3, 7, 8, 9, 10. Aqui, H10. Eu tenho a presença do oxigênio aqui, é só 1, eu coloquei o oxigênio aqui. Eu tenho a presença do oxigênio aqui, também é só 1, coloquei aqui. Qual é a fórmula aqui em cima? C4H10O. Qual é a fórmula embaixo? A fórmula molecular, composição química, C4H10O. Então, se a fórmula molecular em cima é igual à fórmula molecular embaixo, a composição química em cima é igual à composição química embaixo, então eu posso dizer que eles são isômeros. Que tipo de isomeria? Metameria. Quais são as condições para ser metameria? Pertencer ao mesmo grupo funcional
Quem é o grupo funcional lá? Éter. Por quê? Porque eu tenho um oxigênio entre carbonos. Apresenta a mesma cadeia principal. Eu tenho 4 carbonos no primeiro, 4 carbonos no segundo, e ela é heterogênea porque tem a presença do oxigênio entre carbonos, mas se diferencia quanto à posição exatamente desse heteroátomo, no caso, o oxigênio, que está entre carbonos. Pronto. Aí nós temos um exemplo de isomeria do tipo metameria. Existe outro nome para metameria? Vamos dar uma olhada. Isomeria de compensação, também conhecido como metameria. E por que aqui o senhor colocou éteres? Porque aqui a função é éter. Como eu tenho éter, 2 éteres, então no plural fica éteres.